Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV, uma TV séria, feita para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Estamos começando o programa Momentos e hoje é a nossa estreia na Demais TV, com a presença do professor Dr. Ivan Marques, dando dicas de doenças bucais e uma série de segmentos. O nosso programa ele é apoiado pela Cultura e pela Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil. Doutor Ivan, vamos lá com as dicas e orientação para os nossos alternautas. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar trabalhando mais uma vez na FEME. A gente que fez, na verdade, há uns 15 anos atrás, realmente, o nosso primeiro consultório. E hoje, graças a Deus, estamos aí também contemplados para poder fazer um trabalho à altura dessa associação que já tem mais de 30 anos, né, Dercila? 42 anos, desculpe. E sempre você à frente, como presidenta, é uma honra muito grande para as pessoas os associados e aqueles realmente que ainda deverão se associar, porque realmente é uma associação idônea. Basta ver a quantidade de anos, né, que você está à frente da associação. E, antes disso, que a gente quer parabenizá-la por isso. Eu, na verdade, estou aqui hoje para poder, e é uma grata satisfação de estar aqui nesse primeiro programa, e para comentar sobre o nosso novo atendimento que será realizado a partir... Eu acho que tem que parar. Desligou, né? Não. Vai embora. Nosso novo atendimento aos pacientes associados e os dependentes também da associação, né? Na verdade, a associação que tem advogados, tem médicos, e coordenada agora por mim nessa área odontológica, a gente vai tentar, dentro da odontologia, fazer sempre um tratamento adequado às doenças, eventualmente, de cada paciente. Eu digo as doenças pelo seguinte, porque, geralmente, as pessoas têm alguma coisa, né? Ou ela é hipertensa, ou ela é cardiopata, ou ela tem um problema renal, ou ela tem uma gestante, que também merece um cuidado diferenciado, né? E a gente vai tentar, com certeza, adequar o tratamento a cada tipo de paciente. Isso, na verdade, é uma preocupação muito grande da odontologia como um todo. Eu digo isso como professor, inclusive autor de livros desse tema, né? Porque a preocupação existe em torno da odontologia pelo fato assim das pessoas muitas vezes fazerem atendimento de uma forma igual. Então, o indivíduo diabético sendo atendido igual ao indivíduo cardiopata, o cardiopata... Seria uma prevenção, professor? Sim, é uma prevenção, porque, na verdade, a gente não pode atender os indivíduos de uma mesma forma, entende? Cada paciente tem uma forma diferente para ser atendido. Por exemplo, o paciente diabético. O paciente diabético, a gente sabe que o melhor horário para ser atendido é no meio da manhã. Por quê? Porque, na verdade, principalmente quando ele é insulino dependente, se você atende, por exemplo, um diabético no final da tarde, existe uma tendência maior a desenvolver uma coisa chamada hipoglicemia, que é uma queda no nível de glicose, de açúcar no sangue, e o indivíduo pode chegar, inclusive, a ter um problema sério, pode chegar ao coma. Tá? Então, a coisa é muito séria em relação a isso, né? A gente sabe, por exemplo, que a maioria dos infartos ocorrem no período da manhã. Então, o que acontece? Das 6 da manhã ao meio-dia, existem muitas plaquetas. Plaquetas são glóbulos brancos que ficam dentro do vaso sanguíneo e, quando o sangue passa, não oxigena a célula. É por isso que de manhã ocorre muito infarto. Então, o que acontece? Paciente, por exemplo, que com mais idade, paciente que tem problema de cardiopatia, paciente hipertenso, a gente deve dar preferência ao atendimento no período da tarde.
né? Então, cada tipo de paciente tem um horário diferente para ser atendido, cada tipo de paciente tem uma medicação diferente que deve ser levada em conta. A gente não pode, de forma nenhuma, atender todo mundo com o mesmo tipo de anestésico, assim como não pode, de forma nenhuma, atender em qualquer horário, né? Tem horário específico? Sim, sem dúvida. Por exemplo, o diabético no meio da manhã, o cardiopata preferencialmente à tarde, o idoso preferencialmente à tarde. É evidente que a gente tem que se adequar. Essa semana mesmo, dando um curso lá em Bauru, na Faculdade Coração de Jesus, então tinha professores, tinha alunos, tinha dentistas mesmo da cidade, de outras cidades também. Então a pergunta é muito assim: mas eu trabalho de manhã, como é que eu faço? Então é evidente que o fato de você trabalhar de manhã não isenta a sua responsabilidade de saber que esse indivíduo pode ter um problema mais sério se você atender de manhã, né? Ele não vai mudar de período por causa disso, né? Então, por exemplo, você não vai deixar de atender um cardiopata de manhã, se ele, por exemplo, está sentindo dor, mas se você tiver como optar por atender à tarde ou de manhã, é melhor à tarde. Mesmo o diabético também seria à tarde? Não, o diabético no meio da manhã, é o contrário. O diabético a gente não deve atender à tarde. Por quê? Existe uma tendência maior de desenvolver hipoglicemia. E a hipoglicemia à tarde pode ser perigosa, pode levar, inclusive, o indivíduo ao coma. Né? Então, muitas vezes o indivíduo pensa assim, porque, Dercila, acontece o seguinte: nós somos um corpo que tem uma boca, e não é uma boca que tem um corpo. Então, a gente vem falando isso há muitos anos. Então, quando a gente atende o paciente, a gente tem que encarar o paciente como um todo, e não só visando a boca. Então, hoje em dia, está muito em moda essa coisa de ficar bonito, tem uma estética, deixar o dente bonito. Isso realmente é importante. Mas mais importante que isso é saber não causar problema nesse indivíduo. Porque o que acontece muito, isso a gente tem visto a nível nacional mesmo, o indivíduo faz um tratamento bom, a boca fica bonita e, de repente, dá problema renal. E não sabe o porquê. Exatamente. Por quê? Porque ele, muitas vezes, prescreve um medicamento errado. Por exemplo, o paciente tem problema renal, você não pode dar anti-inflamatório. Tem que evitar ao máximo. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes o indivíduo vai, toma qualquer anti-inflamatório, toma um Voltaren, toma um Cataflam, que é extremamente proibido tomar, né? Então, por exemplo, um diabético não tem antibiótico de eleição. Então, se você tiver que dar um antibiótico, tem que ser um antibiótico, às vezes até pedir antibiograma, para ver qual antibiótico você pode dar, entendeu? Então, as pessoas, por exemplo, você vai atender uma gestante não pode tomar anti-inflamatório. Tá? Por quê? Porque o anti-inflamatório ele age numa substância chamada prostaglandina. A prostaglandina é uma substância do sangue que dilata o vaso sanguíneo. E aí, quando a prostaglandina dilata, existe uma outra chamada leucotriena, ele faz isso, ó, e aí diminui o fluxo para o feto. E muitas vezes a pessoa pode até perder o feto por uma brincadeira dessa. Risco de abortar. Certo? Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes, por isso que eu falo, então, às vezes a odontologia é assim, uma coisa meio que dá a impressão que não tem problema, é a boca, e não é verdade. A odontologia é uma profissão que demanda muito conhecimento científico e não só a questão estética. E é isso que a gente está propondo a fazer e já fazemos isso na associação. E quem tem assim, problemas de coração, o que você orientaria? Então, quem tem problema de coração, é evidente que, primeiro, que tem muita gente que não sabe que tem. Né? E essa também é uma função importante do profissional dentista. Por quê? Porque as pessoas vão muito mais ao dentista do que no médico. Isso aí é notório, todo mundo sabe. Vai muito mais ao dentista que no médico. Então, o dentista tem que ter uma noção do que fazer com o indivíduo, saber reconhecer quem é e quem não é. Porque a maioria das pessoas não sabe que tem doença. Entendeu? Esse que é o grande problema. Então, ela chega no dentista e ela fala uma série de coisas, e muitas vezes o dentista olha só a boca, mas esquece de ver... ontem mesmo aconteceu isso comigo. Eu senti dor de dente ontem. E eu acabei indo no profissional perto de onde eu moro, e simplesmente eu não falei que eu era dentista. Ele simplesmente abriu, começou a olhar um monte de coisa, não sei o quê, e eu só... E a parte principal não perguntou. Não perguntou a minha idade, não perguntou se eu sou hipertenso, se eu tenho problema cardíaco, e eu sou altamente hipertenso, tomo remédio. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa,
você tem que mandar levar o remédio que a pessoa toma na consulta. E não falou nada disso. Não é falta de ética, porque eu não estou dando nome de ninguém aqui. Tá? Falta de ética, na verdade, é você deixar que as coisas ocorram e ninguém faz nada. Tá? Então, o que a gente tem feito? A gente tem procurado, na associação, fazer um tratamento adequado a cada pessoa. Nos cursos que a gente dá, a gente também está mostrando uma linha de um direcionamento correto para poder atender o paciente, para evitar problema iatrogênico. Problema iatrogênico é o problema que o profissional leva para é o próprio profissional que leva. Entendeu? Exemplo, você vai, fica com a boca bonita e dá um problema no rim. Por quê? Porque dá um remédio errado. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, numa consulta, o odonto tem que, então, investigar o cliente para ver se ele não tem alguma... Tem que investigar, tem que conhecer. O grande problema, Dercila, é que, geralmente, isso não é dado na faculdade. Eu, na verdade, sei isso porque a gente partiu para o hospital, eu trabalho no hospital faz tempo, eu tenho um livro publicado, e para fazer os livros eu tive que ficar correndo hospital das clínicas, depois fui para o Hospital São Paulo, trabalhei no resgate. Então, a gente tem uma experiência. E tenho, há 15 anos que eu dou aula, no Brasil e fora do Brasil. Né? Então, a gente vai pegando essa experiência. Aí, o que acontece? O que a gente vê... a gente não está falando aqui porque eu tenho um caso ou dois, não. A gente está falando porque eu dou esse curso há muitos anos. Então, essa dificuldade que o dentista tem de poder encarar a pessoa como um todo. Por quê? Porque ele não sabe, por exemplo, se você perguntar, por exemplo, ontem tinha 200 pessoas lá em Bauru, e aí a gente pergunta quais são os sinais e os sintomas de um cardiopata, ninguém responde. Quem corre o risco é o paciente. Certo? Então, o que acontece? Por exemplo, um cardiopata, é evidente que tem mais chance de desenvolver um problema na cadeira. E, além do que, muitas vezes a pessoa não sabe nem como socorrer. Onde começar? O que eu vou ver primeiro? Se ele respira, se ele tem pulso, onde vê o pulso. Então, esse básico médico da odontologia é muito falho. Isso eu já falei, não só falo aqui, mas eu já falei em televisão aberta, já escrevi em jornal, sabe? A gente não pode ficar omitindo esse tipo de assunto. É lógico, né? Eu acho que aí é omissão de socorro. Né? Então, a gente tem realmente mostrar qual é a realidade. E a gente fica muito feliz de ter uma associação que leva isso em conta, e hoje, graças a Deus, a gente está lá tentando fazer um tratamento adequado a cada tipo de paciente, para que... porque, na verdade, sabe, as pessoas confundem muito a odontologia. Odontologia, tem muita gente que diz assim, o bom dentista é aquele que não dói. Né? É muito pouco. Sabe? O bom dentista é aquele que deixa o dente bonito. É muito pouco isso. É pouco. Tá? Eu acho que o bom dentista é aquele que tem uma soma de fatores que levam a ser um bom dentista. Não adianta ter uma boa mão. Eu tenho uma boa mão, então a restauração fica bonita, mas na hora de prescrever eu não sei. Na hora de dar um remédio eu não sei. Na hora de socorrer o indivíduo se passar mal eu não sei. Então, esse, para mim, não é um bom dentista. Me desculpe, estou falando como professor. Não é um dentista completo. Não é? Então, infelizmente, é isso que a gente vê. E, então, a gente tenta mudar. Pelo menos nos nossos cursos, a gente tenta mudar. A gente está tentando mudar paradigmas na FEB também, com esse nosso novo trabalho, né, para poder fazer um tratamento adequado. O doutor Ivan foi um dos primeiros dentistas em nossa sede que atendeu muitas pessoas que até hoje o procura. Ele ficou ausente um tempo, né, doutor Ivan? Sim, que, na verdade, eu parti para curso, né, nesse tempo aí. Eu fiquei trabalhando menos em consultório e dando mais aula. Porque também é um anseio de todo mundo. As pessoas, graças a Deus, nos chamam bastante para os cursos. Né? Hoje eu estou responsável para dar curso em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo, pelo menos na rede pública, né? E a gente tem feito isso. Mas é uma satisfação também a gente poder pôr em prática aquilo que a gente ensina. Né? E a gente está colocando isso em prática na FEME. Quais os livros que você já Eu tenho publicou? 2 livros de doença, né? Como atender paciente com doença orgânica, e tenho 2 livros de emergências médicas. E a gente está lançando um também sobre emergência para leigos agora. Eu e o Fernando, que é um cardiologista do INCOR. E para as pessoas adquirirem esse livro, como que ela faria? Então, acho que para adquirir o livro, ela poderia entrar ou no meu e-mail ou me ligar, melhor ainda, né? Se estiver precisando, pode ligar para mim ou mandar um e-mail. Daqui a pouco eu falo o número. Certo.
Eu estou numa dúvida. Tem pessoas que têm assim os dentes completamente estragados. Uhum. O que pode levar uma boca assim com os dentes terríveis? É. Então, o que é mais comum acontecer é uma coisa chamada endocardite. Endocardite. Endocardite bacteriana, que o pessoal chama. Por sinal, esse nome está errado. O nome é endocardite infecciosa. Endocardite infecciosa é um problema que acontece gerado a partir da boca e acaba levando um problema para o coração. Para o coração? Principalmente quem tem problema de prótese de válvula cardíaca, quem tem história de febre reumática, né? Então, esses indivíduos podem chegar a desenvolver um problema no coração, oriundos de um problema na boca. E afta? Não, a afta não. A afta geralmente é um problema ou é por trauma, por mordida, né? Ou por um problema de acidez do estômago. Geralmente é assim, a afta. Não tem grandes comprometimentos assim gerais, é mais local mesmo. Certo. A afta traz também consequências. Nem tanto, né? A afta nem tanto. Existe afta e existe herpes, né? Tem herpes que é diferente de afta, entendeu? Certo. Herpes tem dois tipos, herpes simples e herpes zoster. Aí sim, aí já é uma A herpes é proveniente o quê? Geralmente herpes já é uma doença mais sistêmica, né? Que dá na boca, que dá, né, em outras áreas também. Mas já não é é diferente bem de afta, viu? Afta é mais questão, vamos dizer, traumática, o problema de estômago, entendeu? Agora, herpes não, herpes já é uma doença mais específica, entendeu? Que precisa ser tratado com remédio específico e tudo. Tem alguma consequência em ouvido, os dentes? Ele ataca o Sim, ouvido? sim, é verdade. Na verdade, assim, porque a boca, a gente tem uma articulação chamada articulação temporomandibular. Então, essa articulação é a articulação da mandíbula com a cabeça, entendeu? Então, aqui, ó, esse osso que fica aqui, ela articula com a cabeça aqui, o cérebro, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa tem zumbido no ouvido, tem principalmente zumbido no ouvido. E muitas vezes esse zumbido é derivado desse problema na articulação. Então, tem a ver, sim. Tem a ver. Tem a ver. Problema no ouvido com um problema odontológico, que no caso seria a articulação temporomandibular, que a gente chama. Se tiver assim pessoas interessadas no seu curso, como que tem que fazer? Como que eles poderiam chegar até você para organizar Então, para na mais verdade, dentistas? é o seguinte, eu dou curso, a gente pode fazer curso tanto para dentista como para leigo. Tá? Para leigo, a gente faz um curso de emergência médica, um básico, né? É lógico, na dependência. Como emergência? Emergência médica é assim, como saber se o indivíduo está desmaiado, se não está, se está infartado, o que pode fazer, o que não pode, se tiver com hipoglicemia, o que pode, o que não pode. E a emergência médica é um primeiro socorro sofisticado, é um pouquinho mais avançado do que um curso de bombeiro, por exemplo, né? O bombeiro fala mais de massagem cardíaca, tal. O nosso já fala de choque anafilático, de hemorragia profusa, essas coisas todas, né? Agora, a gente vai se adequar ao público, entendeu? Mas corre risco de vida? A emergência, lógico. Emergência médica sempre é um risco, né? Urgência, não. Urgência não tem risco de vida. Emergência tem risco de vida. O indivíduo pode morrer. Entendeu? Tanto é que o meu livro ele é chamado Urgências e Emergências, porque tem situações que a pessoa não vai morrer, mas tem situações que pode morrer. Entendeu? Mas ela pode morrer assim numa cadeira? Pode. Eu acho que o risco de emergência, muita gente fala assim, mas pode acontecer um problema na cadeira odontológica e o indivíduo chegar à morte? Isso pode acontecer até aqui. Exato. Entendeu? Então, é uma balela a gente ficar discutindo esse tipo de coisa. Tem muita gente que pergunta mesmo, qual é a porcentagem de ocorrer? Não existe porcentagem. Existe uma porcentagem, existe uma chance de acontecer. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, eu posso estar sentado aqui, conversando com você e infartar. Realmente, eu posso ter um desmaio aqui, uma hipoglicemia, né? E de repente, desenvolver um problema mais sério. Eu posso ter uma lipotímia, que é um desmaio que não chega nem a ser um desmaio, e chegar num desmaio e numa parada cardiorrespiratória. Entendeu? Agora, é lógico, se você tem um profissional preparado para resolver emergência, um profissional preparado que sabe o que fazer, principalmente com um paciente que tem doença, a chance de chegar num problema emergencial é bem menor. Entendeu? É por isso que a gente fala nos cursos. Você tem
a coisa mais importante da odontologia não é a odontologia em si, é o diagnóstico. Tá? Não é deixar o dente bonito, volto a frisar, é saber com quem você está tratando, quem é o cara que está na cadeira. Se é um idoso, se esse idoso tem, faz diálise. Tá? Hoje mesmo nós atendemos um paciente na FEME que ele é diabético, tá? E faz diálise. E não tem os rins. Não tem? Não tem. Ele faz diálise. Entendeu? Tem os rins assim, completamente danificados. Agora, a gente sabe que é melhor ter um bom rim do que ter 2 funcionando mal. Só que esse tipo de paciente diabético, que faz diálise, que tem problema renal, você tem que tomar um cuidado extremo com ele. Por quê? Porque é um paciente que a qualquer momento pode dar uma discrasia sanguínea, tem uma tendência maior à infecção. Tá? Porque quem é diabético tem tendência maior a infeccionar. Quem é diabético tem tendência maior a sangrar. E o indivíduo que tem problema de rim e, além disso, tem problema de diabetes, o problema é o dobro. Complica, né? Complica mais ainda. Mais ainda. Você entende? Então, é essa o grande problema, no meu entender. Eu estou falando assim, no termo geral, falando como um professor, hoje, que dá curso para o estado inteiro, para a rede pública, enfim. Tá? Então, o que acontece? Esse é um problema muito sério e que tem que ser resolvido. Então, nós estamos muito contentes com a volta do Dr. Ivan na Associação Feminina, atendendo os nossos associados e familiares. Quero deixar à disposição de vocês. O Dr. Ivan se encontra praticamente quase todo dia lá na FEME. O nosso telefone é 5082-5041. O nosso site é www.afeme.com. E qualquer coisa estamos à disposição. E, além do dentista, nós temos também advogados, temos médicos. O doutor Alexandre também é um médico maravilhoso, também está há muito tempo conosco, né? Temos também a nossa creche, aqui na Nova Cachoeirinha, com 60 crianças. Também não são filhos de funcionários públicos, não. São crianças lá da favela, crianças carentes, que passa o dia todo com a gente, desde a hora que entra, desde a hora que sai, se alimentando bem, com carinho, com amor, com a nossa equipe que temos lá, com a nossa pedagoga, as professoras. Então, a associação procura levar a tanto o funcionário público e seus familiares e o povo também os nossos benefícios, ajudar, orientar. Temos médicos também, além da sede, nós temos o nosso indicador médico também, que temos vários convênios aqui, que os nossos sócios também podem estar utilizando, né? Tanto ele como a família. É um trabalho de 42 anos que a associação existe, sempre pensando em você. Nos procure, venha e você vai gostar. Vamos para o comercial?